Quem está feliz pode dizer glória a Deus nesta noite. Que boa oportunidade temos todos nós de congregados prestarmos esse culto tão vivo, tão bendito ao nome daquele que é digno para sempre. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Ele a nossa devoção, a Ele o nosso louvor, a adoração sincera do nosso coração, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Pegue a sua Bíblia comigo, por favor, e abra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Glória ao nome do Senhor. Capítulo de número 3. Sempre fazendo um registro indispensável da minha satisfação de poder servir a minha igreja, servir ao meu pastor, sempre com uma alegria, uma honra, um privilégio em particular, poder estar aqui. Obrigado ao pastor Silas por mais uma oportunidade, obrigado ao pastor Odilton, pastor Rogério, todos esses queridos obreiros desta igreja. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Deus continue os sustentando, que este seja um tempo de boas e grandes surpresas de Deus. Capítulo 3 do Evangelho segundo Mateus, verso 17, o último verso do capítulo. Se você encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus. Está escrito assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos entrar no capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E você pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Um dia, Jesus, ele se interessou em saber uma coisa, e ele partilhou desse interesse com os seus discípulos. E ele disse assim para os seus discípulos: quem é que os homens andam dizendo que eu sou? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí alguém disse: Senhor, uns dizem que tu és Elias. Há quem diga que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus não pergunta agora a eles sobre a opinião dos outros, mas a eles sobre suas próprias opiniões. Aí Jesus pergunta: e vós? Quem pensais que sou? Aí a Bíblia diz que Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta, que não foi uma resposta longa, não foi uma dissertação, não foi um traçar de um perfil psicológico, foi uma resposta resumida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas Jesus classificou essa resposta resumida como uma resposta tão boa e tão perfeita que Jesus disse para Pedro: isso aí não saiu da sua cabeça. Não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus deu a você uma revelação sintetizada, porém perfeita, a respeito de quem eu sou. Porque verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Óbvio que muitas pessoas o chamaram de profeta, e isso não o desqualificava. Não que ele fosse, como os homens diziam, Jeremias ou Elias ou qualquer reencarnação de algum outro profeta. Mas profeta sim o era. E dizer que ele era um profeta não o desmerecia nem o desqualificava. Dizer que era um homem de maravilhas e de milagres também não seria um equívoco. Mas a verdade é que nada disso poderia se comparar à grandeza desta identidade de Jesus, Filho do Deus vivo.
diante desta identidade, qualquer outra coisa da qual ou pela qual o chamassem não teria o mesmo poder, a mesma grandeza, o mesmo impacto no mundo espiritual. Você pode inclusive perceber que as oportunidades onde os fariseus, os escribas, os religiosos, mais se demonstravam indispostos ou intolerantes com Jesus, não era quando ele fazia milagres, mas quando reivindicava exatamente isso, ser filho de Deus. Não conseguiam admitir esse fato, ficavam oprimidos, perturbados, quando eles ouviam Jesus reivindicar, Jesus declarar que era filho do Deus vivo. A coisa boa disso também, a coisa que nos envolve sobre tudo isso que eu falei agora, é que esse poder, essa identidade, essa forma de ser visto, conhecido e reconhecido, foi algo que Deus Pai viu como tão grandioso e como tão poderoso, que ele entendeu que esse era o maior presente que ele poderia dar para a humanidade. Deus Pai entendeu que a maneira mais poderosa de que eu e você fôssemos identificados nesse mundo seria exatamente essa, como filhos de Deus. E é por isso que as Sagradas Escrituras dizem que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode ser conhecido como uma bênção, você pode ser conhecido como um profeta, você pode ser conhecido como um adorador, mas nenhuma credencial é tão poderosa no mundo espiritual e diante dos homens do que esta. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Quantos filhos nós temos aqui esta noite? Quantos filhos temos aqui esta noite? Quero, portanto, que essa seja uma noite onde você celebre, onde você se alegre pelo gozo disso, que você identifique um pouquinho mais a grandeza do que é isto, que você também tenha a condição de observar alguns desafios pertinentes a isso, mas contudo, nenhum desafio pode subsistir diante daquele que entende o poder da sua identidade como filho de Deus. Dois eventos precederam o início do ministério de Jesus. Sem estes dois eventos, o ministério de Jesus não seria convalidado, por assim dizer, no mundo espiritual. Era necessário a Jesus ser submetido a dois eventos antes de que efetivamente começasse o seu ministério. Ele já tinha 30 anos de idade quando esses dois eventos aconteceram, um após o outro. O primeiro nós pegamos o finalzinho dele, batismo no Rio Jordão. Você deve se lembrar, Jesus entrou na fila para ser batizado, e aquela visão foi tão chocante para o João Batista, que o João Batista olhou e disse assim, na verdade, eu deveria ir a ti para ser batizado, e tu vens a mim? Aí Jesus disse, ei, é necessário que todas as coisas sejam cumpridas hoje aqui. Portanto, o que eu vou dizer você já sabe, mas não custa ressaltar, Jesus não foi batizado pelas mesmas razões que levaram eu e você às águas batismais. Nós fomos levados às águas batismais para que ali pudéssemos sepultar o nosso velho homem, dar uma declaração e uma manifestação pública da nossa fé, da nossa confiança. Fizemos votos de fé. Nós declaramos que estávamos deixando uma vida pregressa, estávamos iniciando uma nova caminhada com Jesus. Mas Jesus não foi batizado por estas razões. Ele não tinha pecado nenhum do qual se arrepender. Mas ele cumpre algo entendendo que aquilo era necessário, era importante. Agora redobre a sua atenção, quantos me ouvem bem, digam amém. Redobre a sua atenção porque um evento muito poderoso acontece dentro do batismo de Jesus. Afinal, era o batismo de Jesus, né? Tinha que ter alguma coisinha a mais desse batismo. A Bíblia diz que quando Jesus está nas águas do Jordão, os céus se abrem, vem o Espírito em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre Jesus e ouve-se uma voz dos céus que diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Oh, glória a Deus.
Veja, a Trindade não é um assunto fácil. Pelo menos eu não classificaria a Trindade como um assunto fácil. Academicamente falando, se for discutir Trindade, vai dar pano para manga. Mas a verdade é que nós temos uma teologia sobre a Trindade. E dentro da teologia que nós, pentecostais, temos sobre a Trindade, uma coisa básica é o seguinte, que são 3 pessoas distintas. Nesse sentido, esse texto é um texto clássico para demonstrar esta teologia, sobre a distinção destas 3 pessoas. Perceba que os 3 agem de maneira distinta, embora coordenada, o que é típico da Trindade. As 3 pessoas da Trindade estão agindo coordenadamente, porém distintamente. Repare, Jesus, pessoa do Filho, está nas águas batismais, numa ação distinta. A pessoa bendita do Espírito desce em forma corpórea de pomba, numa ação distinta. E o Pai manifesta-se através de uma voz que é ouvida na terra, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, também de forma distinta. Então aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agindo distintamente para o mesmo plano, o mesmo projeto e o mesmo propósito. Quando isso acontece, é um negócio tão forte, tão poderoso, eu imagino um impacto no mundo espiritual, porque o mundo espiritual sabe do poder que está sendo conferido a Jesus naquele momento. O mundo espiritual sabe da grandeza do que está acontecendo. Está sendo gerado um testemunho para toda aquela sociedade, para todos os que viram, todos que ouviram, todos que espalhariam aquela notícia. O mundo espiritual está começando a tremer, porque sabe que o Filho do Deus vivo iniciará seu ministério para revolucionar a raça humana para sempre. Jesus sai das águas batismais. E o segundo evento imediatamente começa. A tentação no deserto. Observe comigo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Há 3 coisas importantes a se considerar. Todas as 3 muito simples, mas importantes. A primeira. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Grite bem forte. Pelo o que já sabemos sobre Jesus, que ele é o filho de, então ele será conduzido não parece que a coisa não combina? Não parece que a coisa não combina? Porque se é o Espírito que está conduzindo, o destino não deveria ser melhor? Se o Espírito que está conduzindo, o endereço não deveria ser mais agradável? Mas o que você precisa entender é que não importa onde seus pés estejam agora, se você é um filho de Deus, você está sendo conduzido pelo Espírito. E você está no terreno que o Espírito entende que você precisa estar, para que você cumpra o propósito de Deus neste tempo. Você pode não estar reconhecendo o terreno ao redor. Você pode estar achando que Deus não tem nada a ver com isso, em você estar aí. Porque te parece inóspito, te parece árido, te parece seco, te parece improdutivo, te parece inútil estar aí. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: tu não és filho, tu não tens esse testemunho, tu não sentes a vida do Pai em ti. Então tenha certeza disso. Ninguém mais tem o poder de conduzir teus passos senão o Espírito de Deus. Aleluia. Diga para o seu vizinho: o lugar pode ser até estranho, mas acredite que o Espírito de Deus ainda está na condução da sua vida. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, como parte de um projeto lindíssimo de Deus. Olhe para mim. Para quê, pregador? Para ser tentado pelo diabo. Veja, o que eu vou dizer que você já sabe. A Bíblia definiu as coisas. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Deus, Ele prova, nós sabemos disso. Mas muito cuidado, porque tentação e provação podem ter certas similaridades em dado momento do processo. Mas a grande chave para você entender a diferença entre a tentação e a provação está naquilo que cada uma delas objetiva. A tentação é uma promoção do diabo objetivando sua queda. A provação é uma promoção de Deus objetivando o seu aprimoramento. Ah, você foi embora, se tivesse aí ainda. Tudo aquilo
aquilo que é feito como laço, como artimanha, para te derrubar, para te enredar, para você se arrebentar, para você se machucar, é tentação do maligno. Mas de Deus vem as provações, que são processos que podem até doer ou machucar, mas visam o aprimoramento do meu caráter, do meu coração, da minha espiritualidade. Ei, se é tentação, você vai vencer no nome de Jesus, e se é provação, você vai sair no final dela agradando ao Deus que te colocou dentro dela. Agora atenção, porque eu tenho algo no meu espírito. Tinha que ser no deserto. Essa tentação não podia acontecer em nenhum outro lugar, porque a tentação seria estabelecida sim, Jesus venceria sim. Porém, me parece que Deus não queria apenas uma vitória de Jesus. Deus queria esta vitória num lugar específico, num cenário apropriado, dentro de um projeto lindo que Deus estava desenvolvendo. Nós, igreja, somos também chamados de Israel de Deus, novo Israel de Deus. Nós não somos Israel de Deus porque temos o sangue de Abraão correndo nas veias. Não somos Israel de Deus porque nos convertemos ao judaísmo e nos submetemos à sua ritualística. Não somos Israel de Deus por estas razões nacionalistas. Nós somos Israel de Deus porque fomos nascidos do Filho de Deus e somos povo de Deus por causa disso. O pai da nação de Israel, na nação de Israel bíblica, na nação de Israel que está lá na Palestina, o pai daquela nação é Abraão. Em Abraão, ou a partir de Abraão, aquela nação se desenvolveu. E algo sobre Israel e sobre o deserto é sabido de todo mundo que está aqui. O que, pregador? Que Israel fracassou no deserto. E a prova é simples. Milhões saem do Egito, encaminhada até a terra de Canaã. Dos saídos do Egito, quantos entram lá? Quantos entram lá? Esse povo, uma geração inteira, perece no deserto, murmura no deserto, reclama no deserto, não consegue aproveitar as experiências e as demonstrações do cuidado de Deus para fortalecerem sua identidade como filhos, como povo de Deus, mas eles se desintegram, se desmantelam por conta de sua incredulidade e sua murmuração, e uma geração inteira perece, perde, é arruinada dentro do deserto. Há um projeto no coração de Deus, de um novo Israel. Esse novo Israel não tem nada a ver com o sangue de Abraão. Esse novo Israel tem a ver com o sangue de Jesus. Mas Deus é tão perfeito em tudo que Ele projeta, que Ele não levantará um novo Israel debaixo de um velho paradigma de derrota. Ele levantará um novo Israel estabelecido sob um novo paradigma. Se aquele Israel perdeu no deserto, e se esse novo Israel vem a partir de Jesus, Jesus precisaria vencer no mesmo cenário onde o antigo Israel perdeu, para que nós tivéssemos erigido diante de nós um novo paradigma de vitória, para que eu tivesse para quem olhar, para que eu não tivesse que me remeter a uma história triste de fracasso e me permitir ser vencido e desanimado por ela. Não, eu tenho para quem olhar. Eu preciso lembrar uma coisa a você que tem se sentido lutando sozinho dentro da sua casa, você que tem se sentido sem paradigmas, sem referenciais, você que não tem uma mãe crente, não tem um pai crente, não tem uma família apoiando você no evangelho. Ouça-me, Jesus fez o que fez, passou pelo que passou, lutou o que lutou e venceu o que venceu, para que você tivesse para quem olhar. Ele é o nosso herói, nossa referência, Ele é o nosso tudo. Quer olhar para um vencedor, olha para Ele. Quer olhar para alguém santo, olha para Ele. Referencial. Nós precisamos apontar para essa sociedade quem é o nosso referencial maior. Eles precisam saber que a nossa maior inspiração é Cristo Jesus.
E a juventude desse século precisa saber, jovens, eu falo aos jovens aqui, a juventude dessa sociedade precisa saber quem é o homem que inspira vocês. Eles precisam conhecer a pessoa que inspira vocês. Eles precisam saber que eles podem até ser apoiados em suas ideologias, mas nós temos alguém por quem vale a pena lutar e para quem vale a pena olhar. Você precisa levantar a bandeira de Jesus, você precisa falar do nome de Jesus, você precisa pregar Jesus onde você está. Eles precisam saber que os heróis deles podem até ter morrido de overdose, mas o nosso herói morreu, mas ressuscitou em glória ao terceiro dia. Aí eu vou dar 5 segundos para você abrir a tua boca e adorar o nome dele. Oh glória! Eles precisam saber que nós não temos pôsteres dos nossos quartos enaltecendo a A, B ou a C. Eles precisam saber que nós não ostentamos a imagem de ninguém e nem reputamos pessoas de ideologias questionáveis como sendo heróis ou super patriotas de suas respectivas nações. Nós sabemos que o único perfeito, o único santo, o único reto, o único justo é a pessoa bendita, meiga, santa e justa de Jesus de Nazaré. De Jesus de Nazaré. Quando o seu colega de faculdade lhe apresentar quem é o herói revolucionário dele, apresente para ele quem é o seu. Quando o seu colega de faculdade chegar na universidade com a sua camiseta ostentando as imagens dos seus heróis revolucionários de ideologias questionáveis, diga para ele quem é o seu herói. Você não precisa mostrar o rosto dele em nenhuma camiseta, porque o rosto dele não é para ser mostrado, porque ninguém sabe como foi, mas tem um livro recheado. Você quer conhecer sobre ele? Abre esse livro, você vai saber quem é ele. Eu estou sentindo a presença dele aqui entre nós. Orabaxanarema cantaraia. Quando seus colegas conhecerem sua casa, forem fazer algum trabalho acadêmico, se conhecerem o seu quarto, eles vão conhecer o quarto de um jovem, um quarto despido de pôsteres, mas cheio de significado aqui dentro. Perceba, havia portanto a necessidade de que Jesus vencesse naquele território em particular, no deserto, para que fosse levantado para o novo Israel um paradigma de vitória, de sucesso, de plenitude, de santidade, de correção, de ética, de zelo. E é olhando para esse referencial e para esse paradigma que nós estamos caminhando. Jesus Cristo entra com um propósito de jejuar. Repita após mim: 40 dias. Horrível. 40 dias. E 40 noites. Esclareça para o seu vizinho: este era o propósito. Jesus entrou no deserto dispondo de algumas blindagens. E a primeira blindagem que Jesus dispunha quando entrou no deserto é esta: ele tinha um propósito. Meu irmão, você não tem ideia como ter um propósito muda toda a sua relação com o seu deserto. Você não tem ideia como ter um propósito muda todas as suas dinâmicas com as suas provações e tentações. Porque o propósito é aquele que tem a capacidade de te equilibrar, te nortear, te proteger. A fala de quem tem um propósito é diferente da fala de quem não tem. O olhar de quem tem um propósito dispõe da segurança, da firmeza, diferentemente do olhar vazio, do olhar inquieto das pessoas que caminham pelos seus desertos sem propósito. O propósito de Jesus era jejuar 40 dias e 40 noites. E eu preciso dizer a você que quando nós somos identificados como alguém que tem um propósito, nós seremos tentados, seduzidos a quebrar este propósito. E a primeira sedução que vem sobre nós para quebrar o nosso propósito não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora.
O primeiro que te seduz a quebrar o seu propósito não é o diabo. O primeiro que te seduz a quebrar o propósito são seus colegas. O primeiro agente que tenta te seduzir a quebrar seus propósitos mora aqui dentro de você. São suas necessidades, suas carências afetivas, seus medos, sua insegurança, seus temores. Eles são os vilões que protagonizam a tentativa de fazer você sair dos seus propósitos. 40 dias e 40 noites, sem comer, vai sentir fome, irmão. E toda vez que a fome vem, é seu corpo dizendo: sai desse propósito que você não vai aguentar. Toda vez que a fome vem, é seu corpo dizendo: sai logo disso que você não vai chegar no 40º. Já que não vai chegar no 40º, quebra logo no 5º. Eu não estou falando aqui apenas sobre fome, ouça-me. Eu estou falando sobre tudo aquilo que você decidiu se abster. E quem está servindo a Deus e não teve que decidir se abster de nada, então não está servindo a Deus. Porque servir a Deus é aderir a um conjunto de decisões sobre se abster de muita coisa. E quem está pensando que a graça de Deus não engloba abstinência, não entendeu nada ainda sobre o que é a graça de Deus. Servir a Deus é renunciar, é se abster. Existem dilemas, dramas profundos que pessoas que estão sentadas ao seu lado estão atravessando, você não sabe. Tem gente que entrou aqui essa noite. Eu não vim aqui jogar conversa fora, eu estou aqui como um profeta de Deus. Tem gente que está nessa reunião aqui com as mãos trêmulas. Tem gente que entrou nessa reunião aqui suando frio. Teu corpo está dando sinais do quão difícil está sendo se abster daquilo que você propôs. Tem gente que tinha uma vida sexual promíscua, libertina, mas fez um propósito de ser santo na presença de Deus. Gente que se derramava o álcool e a promiscuidade todo final de semana, mas fez o propósito de se abster para se santificar para Deus. Ouça-me, teu corpo vai balançar, tua carne vai tremer, tuas mãos vão suar, mas ouça, vale a pena ser fiel ao seu propósito. Aleluia. Chacoalhe alguém que está do teu lado nessa noite em nome de Jesus e diga para ele: aguenta firme, deixa o corpo gritar, deixa a carne tremer, vai pedindo misericórdia, aguenta firme. Pregador, não aguenta. Não dá. Ele aguentou? Você aguenta também? Você pensa que o organismo de Jesus foi geneticamente modificado para poder dar uma ajudinha para ele? Você pensa que a fisiologia de Jesus foi modificada por Deus Pai para poder favorecer algumas abstinências que ele iria se propor ao longo do caminho? Você acha que Jesus não era visitado por coisas da fisiologia humana normal e natural? Sabe por que ele teve que ser submetido a tudo, para tudo vencer? Para que eu tivesse em quem me inspirar nos dias das minhas guerras. Por amante, levanta a sua mão. Estou sentindo a graça de Deus aqui, gente. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu estou sentindo de dizer para você que o inimigo está pensando que você não vai chegar no 40º dia. Ele está pensando que você veio entrar para a igreja para brincar de ser crente. Tem uma torcida lá fora achando que você não chega no final desse ano, achando que no Réveillon você não aguenta, e se passar pelo Réveillon, no Carnaval tu cai na gandaia de novo. Mas eu vim dizer na autoridade do nome de Jesus, eles vão ficar sentados esperando, sentados vão deitar e deitados vão cansar, porque você vai permanecer fiel. Oh, glória a Deus. Tenha um propósito. E não entenda, não caia na besteira de pensar que o apelo do seu corpo é razão justificável para que você quebre o seu propósito. Porque se o apelo do meu corpo for uma razão justificável para eu quebrar o meu propósito, você nunca vai experimentar o que é ser fiel num propósito na vida. Porque o seu corpo não está aí para te ajudar.
Seu corpo está aí para te atrapalhar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vença. Tenha um propósito, acredite no seu poder de decisão. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem vezes que a gente se subestima tanto. A gente diz, não vou aguentar, não vou conseguir. E Deus olhando para dentro de você dizendo, tem uma força aí. Você só precisa acreditar que você pode, que você consegue. No 40º dia, depois de cumprir todo o propósito estabelecido no seu coração, a Bíblia diz que Jesus tem fome. Eu entendo que a Bíblia não está dizendo que esta é uma fome que se manifestou pela primeira vez em 40 dias. Eu entendo que a Bíblia está apenas dizendo que no 40º dia Jesus teve fome. O que não significa que em outros dias ele não teve, até porque, como eu já lhe disse, o organismo de Jesus sendo normal como de qualquer outra pessoa, não dá para sentir fome só depois de 40 dias. A Bíblia está lançando luz sobre um episódio. O 40º dia, ele é visitado por uma fome. Pregador, no que o senhor acredita então? Eu acredito que Jesus teve fome outras vezes durante esse processo. Então o senhor acha que ele comeu? Não. Nem um lanchinho? Não. Nem um negocinho assim caído? Não. Porque o propósito, irmão, é coisa delicada demais. Não dá para abrir exceções para quem tem propósitos. A grande ruína começa na pequena exceção. Porque não importa o tamanho da exceção, por menor que ela seja, ela é destrutiva à integridade do propósito. Você ainda está aí ou foi embora? Não importa. Ah, mas eu vou ceder só um pouquinho. Corrompeu a integridade do propósito. Mas eu vou dar só uma olhadinha. Corrompeu a integridade do propósito. Você quer manter o propósito até o fim? Faça-se inegociável. Agora, ouça-me. Nós temos uma ideia comum. Se eu perguntar de bate-pronto, quer ver? Me responda, com sinceridade. Qual é o único jeito que existe de você matar a fome? Fala aí. Fala forte. Qual é o único jeito? Agora posso fazer uma pergunta que vai acabar te esclarecendo que a sua resposta não foi correta? Quer ver? Posso fazer uma pergunta? Quem aqui já sentiu tanta fome que perdeu a fome de tanta fome que sentiu? Levanta a mão. Bem alto, por favor, levanta a mão. Você levantou a mão e acabou de provar uma coisa, que a sua resposta foi errada. Que na verdade, comer não é o único jeito de matar a fome. A fome também mata a fome. Pastor, você está de graça fazendo um joguete de palavras? Não. Eu estou explicando para você que do mesmo jeito que a fome mata a fome, decidir manter no propósito, cala por um tempo a voz da tua necessidade. Se você ceder todas as vezes que o corpo pedir, você se tornará como onda, você será volátil, você não terá firmeza em nada. Dê para a sua fome um pouco mais de fome. Dê para os gritos do seu corpo a sua decisão de continuar sendo fiel ao Deus que te chamou. Quantos estão me ouvindo? Façam um barulho nessa noite linda de celebração ao Deus da nossa vida. E aí, quando Jesus sente fome no 40º dia, o texto sagrado diz-nos que veio o diabo. O diabo se apresenta no deserto, no momento do 40º dia do propósito de jejum de Jesus. Com Jesus com fome, o diabo aparece e diz: se tu és o Filho de Deus, resolve tua vida agora, resolve tua fome agora, cala o grito da tua necessidade agora. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Agora redobra a sua atenção, repete bem forte após mim: se tu és, muito fraco, se tu és o Filho de Deus. Muita atenção. Como você já sabe,
duas outras coisas ainda vão acontecer dentro desse momento de tentação. Satanás irá com Jesus no pináculo do templo e dirá para ele: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará do teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Depois Satanás irá com Jesus a um monte muito alto, mostrará para ele todas as grandezas da terra, e dirá para ele: ei, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Agora, antes do pináculo do templo, antes dos altos montes, a tentação começa com os dois ali, no deserto. Antes do campo pináculo, antes do campo monte, porque a tentação tem seus campos, você está me ouvindo? Antes desses campos, pináculo do templo, alto monte, antes desses campos, o campo da tentação é aqui. Porque o diabo diz: se tu és o filho de Deus. Pregar para gente inteligente é uma coisa muito boa, facilita muito o nosso trabalho. Poxa, eu te dei um elogio, você nem... Pregar para gente inteligente é uma coisa boa, facilita muito o nosso trabalho. Então eu sei que vai ser muito fácil de você entender, você vai começar rapidinho a entender. Entender o quê? Que nessa fala de Satanás, se tu és o filho de Deus, existe uma palavra, monossilábica, pequenininha, 2 letras, mas muito poderosa. Por que essa palavra é muito poderosa? Porque essa palavra, uma vez colocada numa frase, independentemente do lugar onde ela seja colocada, ela tem o poder de subordinar toda a frase a algum tipo de caráter. Como, por exemplo, dúvida, imprecisão, incerteza. Você pode vir construindo uma ideia sólida, aparentemente firme, estável, mas bastou na sua dissertação você inserir a palavra se e acabou. Você colocará em xeque, em dúvida, tudo aquilo que você estava falando, porque o se tem esse poder, empregar dúvida. Não existe certeza no se. No se não mora convicção, exatidão, precisão. No se reside a incerteza. E Satanás começa a sua tentação no campo da mente, plantando a semente da incerteza. Se tu és. Se tu és o filho de Deus. Mas eu não posso deixar de me lembrar de que um duelo muito poderoso acaba de ser estabelecido quando o diabo diz se. Pastor, e se de um lado do ringue está o se, me diga do outro lado do ringue quem está. Do outro lado do ringue existe uma palavra monossilábica também, menor ainda, de uma letra só. Porque eu não sei se você se lembra, mas quando Jesus foi batizado no Jordão, 40 dias atrás, o Pai abriu o céu e disse: este. Este. Vamos fazer um negócio bonito aqui, gente. Este. Você pode fazer melhor. Este. Olha para o seu vizinho e diga para ele: você é. Diga: você é. Essa é a palavra que Jesus tinha. Essa é a palavra que eu tenho. Essa é a palavra que você tem. E contra essa palavra não cabem dúvidas, não cabem certezas. Ele pode tentar plantar dúvida, mas aqui tem alguém que sabe o que o Pai já disse sobre mim. Eu já sei o que Deus disse sobre mim. Alguém se lembra o que Deus disse sobre você? Então usa isso para proteger a tua mente. A pergunta é simples para você essa noite: você fica com o quê? Com o que o Pai disse sobre você? Ou sobre a estratégia sórdida do diabo de pôr em xeque isso? Você vai sair daqui acreditando em quem? Acreditando no que o Pai disse sobre você? Ou você vai deixar a semente da dúvida brotar no teu coração,
Ouça-me na noite deste dia. Tudo que o diabo quer é desequilibrar as tuas certezas, é minar as tuas convicções, porque ele sabe que um homem sem certezas não é nada, um homem sem convicções não é coisa nenhuma. Mas ele sabe que quando se depara com alguém que sabe quem é em Deus, ele vai ter trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado, e sabe que vai perder no final, porque contra o poder de uma certeza gerada pela voz de Deus, não há quem resista. Aleluia, oh glória a Deus. Você padece. Tem gente duvidando de quem você é. Traga à tua memória o que Deus disse sobre você. Tem gente lá no teu trabalho questionando sobre quem você é. Traga à tua memória o que Deus disse sobre você. Pastor, não estou lembrando de nada que Deus disse sobre mim. É porque a tua Bíblia anda muito fechada. Se a tua Bíblia andasse mais aberta, você teria muitas coisas para se lembrar sobre o que Deus disse sobre você. Pega a mão de alguém que está do teu lado, sinta a presença de Jesus aqui entre nós. Dá uma acordada nele, vai dar uma acordada nele. Olha nos olhos dele e diga: você é filho de Deus. Larga essa conversa do diabo para lá. Ele não tem poder de minar minhas certezas, não tem poder de fragilizar minhas convicções. Eu sei. Quem sabe começa a se manifestar. Quem sabe? Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei. Oh glória! Eu estou aqui num propósito de Deus. Há 40 dias. Esse diabo sai do quinto dos infernos para vir aqui. Para dizer sim. Eu estou aqui jejuando há 40 dias, mantendo o meu propósito com Deus. E vem esse enviado do Satanás para tentar colocar casca de banana debaixo dos meus pés. Você sai para lá. Eu não te dou essa confiança não, Satanás. Eu não te dou essa autoridade não, Satanás. Eu sei, eu lembro o que Deus disse sobre mim. Traga à tua memória o que te possa dar esperança. Porque que tem tanta gente tomando coça, tomando surra, porque não tem certeza. O diabo sente cheiro de gente que não tem certeza. Gente enviada pelo diabo vê nos olhos alguém que padece de certeza. E quando o diabo e seus enviados identificam alguém que não tem certeza de nada, vai tomar uma surra. Ouça, eu estou me sentindo especialmente motivado a falar algumas coisas diretamente aos jovens essa noite aqui. Ouça-me. Pastor tem dito isso aqui recorrentemente. Essa é a hora de você se municiar em Deus. Essa é a hora de você aprender sobre o que você acredita e fortalecer suas convicções. Porque se você for apanhado por um desses aí, nas universidades públicas dessa cidade, desse estado, desse país, e se ele perceber em você alguém fraco nas suas convicções, você vai passar vergonha e vai ter que pedir no banheiro para não ficar sem graça. Vai tomar surra. Pregador, eu não tenho tempo de me preparar teologicamente da noite para o dia. Pelo menos saiba a razão da tua esperança, conheça a tua fé, saiba quem é Jesus, deixa eles baterem, bota o escudo da tua convicção e vai para cima. Chegou a hora de Deus levantar um exército que sabe quem é em Deus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Podia ser qualquer coisa. Poderia ter sugerido qualquer coisa como meio de comprovação. Não importa o que fosse, ilegítimo seria, por uma razão simples. Quem está duvidando é que precisa apresentar o ônus da prova. Quem precisa apresentar a prova? Quem está duvidando é que precisa apresentar as provas.
eu não estou duvidoso do que sou em Deus. Então eu não tenho nenhum tipo de compromisso de colocar sobre mim o fardo, de ter que provar nem para o diabo e nem para ninguém que sou nada. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e acabou. Fala uma coisa muito séria para você, não entra nessa não. Muito sério o que eu vou te dizer aqui. Não entra nessa não. Não coloca sobre você esse fardo pesadíssimo. Ouça-me. Não coloque sobre você esse fardo insuportável de viver a vida sob a pressão de ter que provar as coisas para os outros. Não faça isso com a sua carreira. Não faça isso com o seu ministério. Você vai envelhecer 20 anos em 2, se você viver a vida sob a pressão de ter que provar que você é alguma coisa. Todo aquele que vive a vida sob a pressão de provar que é alguma coisa, ele perdeu uma das coisas mais lindas que existem na vida do homem: espontaneidade. Ele não tem espontaneidade. Não raramente o que você vê ele fazer não é o que ele é o esforço dele para provar o que ele é. Fala sempre ensaiada, resposta sempre milimetricamente calculada. Precisa revisar o tempo inteiro mentalmente tudo que fala, porque tem a preocupação o tempo inteiro de passar crédito. Tem que mostrar que tem dinheiro, tem que mostrar que é inteligente, tem que mostrar que tem unção, porque gerou-se um ambiente de cobrança que eu tenho que provar. Eu não tenho que provar nada. Se você quer saber quem eu sou, olhe para os meus frutos, porque os meus frutos são a minha produção espontânea, os meus frutos são a minha produção livre. É por isso que Jesus disse: quer conhecer uma árvore, olha para o fruto, porque o fruto não é aquilo que ela se esforça para ser, que ela ensaia para ser. O fruto é aquilo que ela naturalmente é. Com muito carinho, olhe para alguém que está do seu lado, diga para ele assim: tem gente com saudade da sua espontaneidade. Tem gente com saudade do tempo que você dava umas gargalhadas sem o medo das pessoas pensarem que porque você está rindo, você não é sério. Os céus e muita gente na terra anda com saudade do tempo que você dava mais expansão para o Espírito de Deus, sem se preocupar das pessoas pensarem que você não era sério, não era zeloso, não tinha posição. O céu e muita gente na terra está com saudade dos tempos que você adorava a Deus com mais liberdade, sem a preocupação de ficar escandalizando a ou de pensarem que você é menino. Você devia se lembrar de Davi, você devia se lembrar de Mical, você devia se lembrar o tipo de gente que o céu respeita. O tipo de gente que o céu respeita não é gente que ensaia ser uma coisa, é gente que baila se tiver que bailar, adora se tiver que adorar, gargalha se tiver que gargalhar, porque é isso que eu sou. Ô glória! Eleba, xandoreba, cantaraia. Não perca isso não, irmão. Isso é um bem precioso que você tem. Ser quem você é e viver a vida na liberdade, e não ter que ficar o tempo inteiro calculando tudo que fala, calculando cada movimento. Ah, mas se eu vão pensar, ah, mas se eu fizer vão isso, ah, mas se eu for, pelo amor de Deus, tenha pena de si mesmo, você vai surtar. Não, meu irmão, alguém tem que te falar isso. Você está robotizado, você está tudo duro, com medo o tempo inteiro das pessoas te avaliarem mal, com medo o tempo inteiro das pessoas terem uma opinião equivocada sobre você. Ouça uma coisinha aqui, de alguém que não viveu muitos anos, muitas décadas sobre a face da terra, não, mas o cadinho que viveu, na intensidade que viveu, já deu para aprender alguma coisa. Quem tem predisposição a ter determinados pensamentos sobre você, não importa o quanto você ensaie para se mostrar bom, eles vão continuar pensando a mesma coisa. Porque eles já colocaram os óculos do pré-julgamento, então não importa como você se esforce para se mostrar, eles vão continuar pensando a mesma coisa até que Deus lhes converta o coração. Calamancheia. Então o conselho é esse: vai sendo você, irmão, vai sendo o que você ouviu de Deus, porque
Eu não construí isso da minha cabeça, você não construiu isso da sua cabeça. Se eu tenho uma segurança, se eu tenho uma postura, é porque eu lembro do que Deus disse, eu estou na confiança do que Ele falou. Se alguém disser que você está se posicionando dessa maneira ou daquela maneira, porque você está achando, não, eu, você, Deus, nós sabemos, que não é que você está achando, você sabe que Ele te disse, você sabe que Ele te disse, glória! Eu encerro. Se tu és o Filho de Deus, vou te dar um meio para você provar que é filho. Isso é abusado demais, hein, irmão? Vou te dar uma maneira para você poder provar que é filho. Qual é a maneira? Manda, repita após mim, manda que estas pedras se transformem em pães. Vamos observar isso aqui um cadinho? O que Jesus estava sentindo? Como é que é? O que Jesus estava sentindo? Eu acho que tem alguém com fome, porque tem uma pessoa que gritou fome com tanta força. O que Jesus estava sentindo? Pão é aquilo que melhor representa a comida. Pão é universal, gente. Pão é isso. É o alimento básico, é o resumo do que é a comida, pão. Aí Satanás olha e diz assim, você está com fome? Já que você é o Filho de Deus, pelo menos você diz que é, se é que você é, manda que estas pedras se transformem em pães. Pensa comigo, por que ele não diz assim, manda que esses galhos se transformem em pães? Por que ele não diz, manda que essa areia se transforme em pão? Por que ele diz, manda que estas pedras? Há uma razão simples para entender isso, porque nem areia, nem galho, nem nenhum osso de animal que estivesse por ali, tem a forma de um pão. A única coisa naquele deserto que tinha estética, eu vou repetir isso aqui, hein? Estética de um pão, eram as pedras. Portanto, Satanás está usando-se de um ardil, que ele continua usando. Fazer com que você olhe para algo que tem a estética do que você quer. Parece com o que você quer, lembra o que você quer, e ele te diz, já que você é filho, se Deus está contigo, se já parece com o que você quer, Ele vai mudar, vai transformar e vai ficar do jeitinho que você precisa. Só que eu preciso te lembrar uma coisa, existem guerras que você não precisa entrar, existem coisas que você não precisa pedir para Deus transformar. Existem situações que você não precisa entrar em luta para ser transformada, por uma razão só. Pergunte qual? Porque o filho costuma receber pronto. Você acha que eu vou jogar assim, vou agradecer a oportunidade em nome de Jesus e vou embora? Não, eu vou te provar. Não demorou muito tempo depois de sair dali. Jesus olhou para um punhado de gente. Quem tá me ouvindo, diga amém. Se você for embora, volta agora. Jesus olhou para um punhado de gente e falou assim, ei, responda uma pergunta para mim aqui. Qual de vós aí, vocês que são pais, qual de vós aí, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Não entendi não, pregador. Eu te ajudo, estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Veja como Jesus está aproveitando essa oportunidade para explicar melhor a razão pela qual ele negou-se a transformar as pedras em pães. Porque ele identificou, se você ainda está aí, que o poder do Filho não se evidencia pedindo ao Pai para transformar coisas. O poder do Filho se evidencia quando o Pai lhe entrega os pães
prontos. Ouça-me esta noite aqui. Você não precisa entrar nessa briga, não precisa entrar nessa guerra. Te basta só um pouquinho de paciência a mais, e você não vai ter que transformar nada. Vai chegar pronto, vai chegar pronto, vai chegar pronto na sua mão. Na sua mão. Na sua mão. Na sua mão. E agora? Agora o senhor vai embora? Não, agora eu vou te provar de novo. E então saiu Satanás de perto dele, e vieram os anjos do Senhor e o... É só esperar, é só esperar, é só esperar, é só esperar. Não vai precisar transformar, não vai precisar suar, não vai precisar lutar, não vai precisar nada. É só esperar, é só esperar. Ei menina, você não precisa entrar nessa guerra. Ei rapaz, você não precisa comprar essa briga. É só esperar, é só esperar, é só esperar. Tem jeito de pão, mas não é pão. Tem estética de pão, mas não é pão. Parece com pão, mas não é pão. É pedra e vai te dar luta. Espera que vai chegar. Espera que vai chegar. Espera. Canto ia. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras, olha para mim. Se eu estiver falando com você e de repente eu lhe disser assim: irmão, porque este microfone, você vai olhar para onde? Para onde o seu olhar será direcionado? Aí eu falo: irmão, porque essa gravata, quando eu falo para você este, no meio de um discurso, eu direciono o seu olhar para aquilo. Quando Satanás, quando o tentador, isso aqui é para você, para mim, é para nós. Quando ele disse para Jesus, e eu encerro, manda que estas pedras, qual é a intenção dele? Ele quer que o olhar de Jesus seja direcionado para aquelas pedras. O que ele quer é que você olhe para onde ele quer que você olhe. Porque quando você olha para as pedras, você é convencido de que elas são sua única alternativa. Quando você olha para as pedras, você é seduzido a acreditar que ou você se resolve nisso ou você fica sem nada. E já que você está no deserto, é melhor ver se Deus te ajuda a transformar essa pedra do que ficar sem nada. Não é o que você anda pensando? Só que quando Satanás desejou direcionar o seu olhar para a pedra, tudo que ele queria era tirar o seu olhar do lugar que você deveria. Porque se os anjos do Senhor apareceram para servir Jesus logo depois que o diabo saiu, significa que eles já estavam posicionados no fim do deserto. Melhora, pregador, agora Satanás quer escravizar o teu olhar na direção que ele quer, para você tomar uma atitude precipitada, para você decidir agora coisas que vão comprometer teu futuro. Mas eu vim aqui na autoridade de Jesus para dizer: seja quebrado todo o cativeiro da tua visão, levanta a tua cabeça, ergue os teus olhos. No final do deserto, os anjos do Senhor já estão posicionados com a resposta, com a porta, com a chave, com a bênção que você precisa. Quem acredita nisto, manifeste-se de alguma maneira nesta noite. Ei, moça, ele quer que você pense que você não tem nada mais a não ser essa pedra. Ei, rapaz, ele quer que você pense que você não tem nenhuma outra alternativa melhor do que suar a camisa para tentar transformar essa pedra. Ei, empresário, ele quer te convencer que você não tem nada melhor do que entrar nessa negociata e ficar pedindo misericórdia a Deus para ver se transforma. Canto relecante orevaia. Mas Deus não tem compromisso em transformar coisas nas quais Ele nunca te mandou entrar. Não, eu vou de novo, sem problema nenhum.
Deus não tem compromisso nenhum de transformar coisas nas quais Ele nunca te mandou entrar. Não venha entrar em confusão consciente, premeditando pedir ajuda de Deus depois não, porque Deus não é trouxa. Não venha colar com gente que não é de Deus, com gente ímpia para se relacionar, para depois ficar trazendo foto, para ver se salva, porque você tinha outra escolha, entrou nessa luta porque quis. Não venha assinar o que você não devia, entrar onde você não devia, receber dinheiro que você não devia, e depois ficar pedindo livramento a Deus premeditadamente. Você sabe que esse negócio é escuso, você sabe que isso é cambalacho, e Deus me trouxe aqui para te dizer, a contragosto seu ou não, ou você espera esse pão, ou você vai entrar no laço com essa pedra. Olha lá, cheia. Por favor, olhar misericordioso para o seu vizinho. Diga para ele, está no final do deserto. Diga, os anjos já estão lá. Ah, meu irmão, vê se ajuda ele a crer. Diga, os anjos já estão lá. Meu amigo tecladista, pianista, aniversariante, vem aqui me ajudar, glória a Deus. Diga para ele, os anjos já estão lá. Diga, a resposta de Deus já está pronta. É só você esperar. Daqui a pouco o diabo vai embora, daqui a pouco a tentação passa, e daqui a pouco a resposta chega. Quem acredita? Vai ficando de pé do seu lugar, quem acredita? Oh Deus! Tudo que Ele quer é que você se precipite agora. Ele quer comprometer todo o teu futuro por causa de um momento. Você não pode permitir que todo o teu futuro seja comprometido por causa de uma decisão precipitada, porque você não acreditou que a resposta de Deus chegaria, e se enfiou na primeira porta que abriu, colocou teu ombro, colocou tua cabeça no primeiro ombro que apareceu. Você precisa aprender a esperar em Deus, porque você tem uma credencial que te qualifica, você tem uma identidade que faz o inferno tremer. Você é filho de Deus. Quantos podem celebrá-lo pelo poder, pela alegria de saber que são filhos de Deus? Deus decidiu dar aos homens o poder, o privilégio e a graça de também serem feitos filhos de Deus. Pode ser que uma cultura religiosa tenha lhe ensinado que todos os que nascem no mundo já são filhos. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos quanto o receberem a Jesus, lhes será dado poder de serem feitos filhos de Deus. Você não precisa continuar se sentindo tão sozinho. Você não precisa continuar sentindo-se órfão. Você pode assumir e tomar esse poder de ser feito filho de Deus. Você pode entender que Jesus nos reuniu esta noite de domingo, e você não foi atraído aqui por uma coisa qualquer, você foi atraído a esse lugar por causa do amor de Deus. O amor de Deus te atraiu até aqui. Isso não foi uma armadilha, isso não foi uma cilada, mas isso foi cuidadosamente pensado. Deus sonhou com esta noite. Ele quis ver você aí, ouvindo tudo que você está ouvindo, para te dizer: você não precisa continuar tão carente de referenciais, você não precisa continuar caminhando, se sentindo só nesse mundo. Você
pode hoje receber o poder de ser feito filho de Deus. Eu estou falando a pessoas hoje que precisam tomar uma decisão, pessoas hoje que precisam dar um passo de fé, pessoas hoje precisam fazer uma aliança com Deus, e eu poderia dizer muita coisa para você sobre isso, mas vou me limitar a dizer para você: venha ser filho de Deus. É isso aí, eu vou dizer de novo: venha ser filho de Deus. Talvez você já tenha pensado algumas vezes na sua vida, aquelas coisas bobas que passam na nossa cabeça: como eu podia ser filho de um milionário, como eu podia ser filho de alguém muito influente ou muito poderoso. Deus me trouxe para te dizer uma coisa: não há ninguém de quem você possa ser filho que seja mais importante do que ser filho de Deus. Vem tomar o poder de ser filho de Deus. Quem nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica e quer vir aqui no altar para eu apertar a sua mão, para você hoje tomar o poder de ser filho de Deus? Me dá um sinal com a sua mão agora onde você estiver. Saia do seu lugar agora e vem aqui no altar. Eu quero apertar a sua mão e dizer que hoje você sai daqui recebendo o poder de ser filho de Deus. Sai do seu lugar agora onde você estiver. Se você estiver na galeria, se estiver lá atrás, você não precisa continuar se sentindo tão sozinho, você não precisa caminhar sozinho. Venha receber o poder de ser feito filho de Deus. Aonde está você que quer receber o poder de ser filho de Deus hoje? Você que nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica, mas quer hoje receber o poder de ser feito filho de Deus. Saia do teu lugar agora e vem aqui no altar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui no altar agora. Vem aqui. O primeiro a se tornar filho já está chegando aqui do meu lado direito. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero apertar a sua mão. Quero ter o prazer de cumprimentar um mais novo filho de Deus. Cadê o segundo? Venha. Venha onde você estiver, não tem problema. Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. Essa igreja está esperando para aplaudir a tua vida. Essa igreja está esperando para jubilar a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Está aqui a representante das mulheres. Deixa eu apertar a sua mão. Você é a primeira filha de Deus a chegar essa noite aqui no altar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pode vir, nós estamos esperando você. Você está afastado de Jesus e da igreja? Ei. Você está afastado de Jesus e da igreja? Você recebeu esse poder um dia na sua vida, mas você perdeu esse poder? Venha reassumir a sua condição de filho. Você que está afastado de Jesus, venha voltar para Jesus agora. Venha. Você que precisa reassumir o seu poder de filho, vem. Os padrastos da vida te maltrataram, mas o teu pai te espera de volta. Venha se reconciliar com Jesus e com a igreja. Venha, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu falo especialmente aqui pelo Espírito de Deus, aquelas pessoas que cederam a tentações, aquelas pessoas que não conseguiram manter seus propósitos, que fraquejaram, que abandonaram a fé, abandonaram a igreja, e talvez sumiram muito tempo porque estavam envergonhadas de não terem conseguido sustentar a sua decisão. Mas Deus hoje diz para você: seu compromisso quebrado foi comigo. Se alguém tinha o poder de não querer você mais, era eu. Mas se eu te recebo de volta, ninguém tem o poder de questionar isso. Não se importe com o que alguém possa dizer. Lá vai ele de novo. Lá, não tem problema não, porque Deus está dizendo: eu te recebo outra vez. Venha voltar para Jesus. Você que está afastado da igreja, venha. Não importa o que aconteceu, não importa as razões que te fizeram ir embora, Jesus te chama a voltar. Venha, volte hoje para a casa do teu pai, volte.